Nesta aula, aprenderemos a fazer o design de um jogo, ou seja, fazer a concepção de uma ideia, né? Transformar, né, nossas ideias em um produto, né? Então, como que você tira uma ideia que é intangível e cria um produto tangível, como a gente havia discutido? O objetivo dessa aula, então, é a gente aprender a desenvolver o conceito de um jogo. O conceito de jogo é a ideia geral. Vamos aprender a criar regras e aprender a questão do balanceamento, entender o que é uma mecânica, o uso do brainstorm, a criação de uma história, né? O role playing e a motivação do personagem. Vamos entender a diferença entre explicação e imaginação. Isso é uma discussão importante dentro da perspectiva dos jogos. Vamos também definir hipnose e roteiros. E entender o character brief, ou seja, as características de um personagem, como que ele deve ser montado e pensado. Vamos também ver a questão da folha de ideias para organizar, né, intuitos, né? Flowcharts, que são os diagramas de fluxo do seu jogo, para entender a sua profundidade, seus fluxos alternativos. E vamos aprender questões do Game Design Document. Vamos aprender alguns mitos sobre o documento de design do jogo, né? E sobre o seu uso. Bom, o conceito de um game. Então, ter uma ideia e transformar ela em um conceito é uma tarefa mental rica e importante você fazer isso. Os desenvolvedores de jogos fazem isso o tempo inteiro. Eles têm ideias, vê um jogo novo, vê, olha, eu poderia usar isso naquela minha outra ideia. E a gente vai fazendo esses remixes, né? E vamos fazer também novas ideias a partir de ideias pré-existentes. Ou ideias a partir de nossas ideias, que ficam incubadas por um tempo e depois de um período você consegue pensar como fazer um jogo com aquilo que você coletou de informação. Conceituar está na faculdade do intelectivo, do cognitivismo, né? Então, depois que você pensa numa ideia, né, um jogo, você consegue imaginar o seu gráfico, como que ele será jogado, mas aí você vai fazer adaptações de acordo com as suas habilidades, de acordo com aquilo que você conhece, para chegar mais próximo da sua ideia. Mas um jogo precisa ser jogado, então geralmente quando você tem uma ideia, por mais interessante que seja a sua história, sua profundidade, sua analogia social, seja o que for, é preciso fazer com que o jogo possa ser jogado. Então, geralmente, os designers de jogos pensam relativamente nas mecânicas, que são as regras, né, as possibilidades, as ações, as decisões, a variedade de resposta que o sistema de jogo é capaz de fornecer. Então, a mecânica descreve as regras do jogo de forma implícita e explícita. Então, é um modelo que funciona da seguinte forma: se você pensar num mundo qualquer, né, e todos os pedaços que interagem para que aquele mundo funcione, você vai perceber que para que isso funcione, vai ter regras lógicas que permitam e impedem certas ações. Por exemplo, você não quer que o usuário passe pela parede no mundo, ou você também quer que quando ele caia, dependendo da altura, ele leve dano. Tudo isso são regras para que o seu mundo funcione, né? Então você constrói padrões, né, de funcionamento. Um jogo, plataforma, que ele anda apenas, né, do início ao fim da tela, mas você não consegue andar na profundidade da tela, se for um jogo 2D, por exemplo, como os antigos jogos como Mario e outros, mas o universo funciona, você vê que você não ultrapassa o chão, você consegue pular, você consegue coletar itens, né? Existem algumas coisas que podem te eliminar e tirar uma vida sua. Existe também a questão do contato com o inimigo, que dependendo se você comer um cogumelo ou não, você pode levar um dano a mais, um dano a menos. Então tudo isso faz esse universo funcionar e acabam criando regras implícitas e explícitas para você. Ou seja, começa a entender esse universo, como ele funciona. E à medida que você avança no jogo, novos elementos vão surgindo, né? Então, todas essas ideias para que o jogo crie uma vida e tenha um ar de continuidade são pensadas através de mecânicas. Todavia, quando a gente inicia uma regra, ela precisa ter o seu balanceamento. Então é muito fácil pensar em regras. Mas quando você vai criando cada vez mais regras, seu jogo vai evoluindo, as regras anteriores têm que interagir com as novas regras. E precisam equilibrar o jogo, né? Então aumentou-se o nível de dificuldade, uma nova ferramenta que você coloca para o usuário. Como que vai ficar essa regra? Será que ele vai ter mais vantagens, né? Se eu consigo voltar nas fases anteriores, não vai ficar muito desbalanceado, porque as fases não foram feitas para essa nova ferramenta, o que, que vai acontecer? Então, tudo isso é feito um refinamento, né? Balancear é isso, né? Então, a verdadeira motivação
de você jogar, do jogador, é ele ver esses desafios, ver essas novas questões, é ele se socializar com o universo do seu jogo para ter uma experiência significativa. Lembram? Como o Huizinga fala, o jogo existe porque tem algo em jogo. Então é isso que você tem que explorar. Então o jogo tem que responder de forma eficiente às ações do usuário também, né? Se ele respeitou a regra, se ele tem uma condição de vitória, né? O jogo não pode ser estritamente difícil ao ponto do jogador realmente ter coisas muito pontuais para se fazer e nem também injusto a ponto de retirar os seus acertos, né? Tem certas coisas que a gente tem que balancear nessas regras, né? Bom, imagine então esse cenário onde eu tenho um personagem, ele anda no universo que ele não ultrapassa o chão, né? E ele tem uma condição que ele pode pular e pegar uma vida. Mas eu coloquei esse coração em cima de espinhos que eu garanto que ele nunca vai conseguir pegar, não importa a habilidade que ele tenha. Ao menos que isso seja proposital, isso é uma coisa desbalanceada. Suponhamos que para receber todos os corações do jogo ele tem que pegar esse. Ele nunca vai conseguir. Então, o balanceamento, se eu boto em regra que ele tem uma conquista quando pega todos os corações, eu impeço de forma que ele nunca vai conseguir isso, isso está desbalanceado. Nesse sentido, está desbalanceado. Agora, se é apenas uma vida e um ponto que ele só vai recuperar o life, por exemplo, né, o seu HP, os seus pontos de vida, e eu faço isso aqui, bom, pode não ser um balanceamento, mas uma coisa colocada no jogo de maneira a atrapalhar o jogador, né? Depende do contexto de cada um. Mas esses são pontos de vista que precisam ser trabalhados e bem pensados quando você for balancear o seu jogo. O brainstorm, ou a chuva, a tempestade de ideias, é um tipo de reunião que você faz com a sua equipe, né? Que você leva essas ideias que a gente está discutindo, o conceito, olha, pensei no jogo assim e etc. E aí você abre para o seu grupo, né? E eles têm autorização de dar as suas ideias, suas complementações, mesmo as mais esdrúxulas. E a gente anota, né, uma ata, um formulário, aquilo que realmente você entende que vai fazer o projeto avançar. Então, a técnica que propõe isso aí é que os indivíduos, em um pequeno espaço de tempo, é bom ter um tempo limitado, por exemplo, 15, 10 minutos ou 20, e a gente discute a ideia e faz as devidas anotações e fecha aquela ideia de maneira geral, para depois tentar trabalhar com ela. Então, o brainstorm é também um ambiente em que você conhece melhor as habilidades dos seus colegas, o que eles sabem fazer, eles vão falar, olha, eu posso fazer isso, o outro, eu posso fazer aquilo, e você consegue sair do universo imaginário e interagir melhor com a equipe, né? E aí você consegue pensar num jogo em que todos podem trabalhar juntos. Isso é muito importante também para se conhecer, né? E ver os limites de cada indivíduo também. Então você pensa num jogo, mas como ele vai sair graficamente, os sons e tudo, vai ter mudanças, porque você vai absorver também as habilidades de cada integrante. Então o brainstorm é isso, a gente coloca ideias, debate e gera soluções. É um ciclo contínuo. É interessante sempre ter uma reunião de brainstorm com a sua equipe pelo menos 3 vezes na semana, né? Eu já falei que um jogo ele não é desenvolvido de forma linear, ele é dinâmico o tempo todo, as coisas mudam. Então é o brainstorm que é essas reuniões, né? É, que a gente faz aí. Vamos trabalhar agora as ideias para criar uma boa história. Pode parecer difícil imaginar um jogo casual com uma história, mas todo jogo tem uma história. Toda cena de game tem uma história. Professor, eu jogo um game que eu só entro nele, cai as pedrinhas do céu. Não tem história nenhuma, tem sim. A cor das pedras, o fundo do cenário, o ambiente do jogo conta a sua história. Imagine um jogo de pedrinhas, você tem que juntar as cores iguais, todo mundo já jogou esse tipo de jogo, só que é um universo espacial. Então você recebe asteroides, meteoros, e no fundo fica passando as estrelas. Então ele conta uma história, mesmo não falando isso explicitamente. Todo game conta uma história. Todo game tem um pano de fundo, até os games mais simples. Então, sempre você vai entender isso, né? Que nem toda história tem que ser contada. Tem histórias que elas podem ser interpretadas. Até porque toda história é para o leitor. Roleplay e motivação do personagem refere ao seguinte: roleplay é a condição que a gente consegue fazer o jogador assumir papéis. Então, em um RPG, como jogos tipo Legend of Zelda e outros, o jogador se sente na pele do personagem.
Esse tipo de jogo, como RPGs online, né, ele consegue fazer o jogador ser responsável pelas ações dele. O game The Lord of the Rings lançou a versão onde você está em Mordor e você assume um personagem no qual as ações que ele implica podem refletir no futuro. Por exemplo, imagine que você deixou um inimigo fugir. Tipo, você foi na batalha, mas aí você fugiu. Ele vai lembrar disso. Em algum momento do jogo ele vai falar: você foi o cara que fugiu. Então, o que o personagem faz reflete. É muito interessante esse tipo de abordagem. Então, Nemesis System, para quem quiser pesquisar esse tipo de sistema. Quem já jogou também não se encaixa tanto, mas Resident Evil tem um Nemesis System diferente, que é o Nemesis, né? Ou Mr. X, dependendo do Resident Evil que você jogou, e ele fica te perseguindo. E no Resident Evil 3, se você batalhar contra o Nemesis, ele vai soltando itens. Então, caso você se encoraje em derrotá-lo, você ganha vários equipamentos durante o jogo. Caso você decida fugir, você foge, vai ter outros momentos que ele vai aparecer, mas você não vai ganhar alguns itens que você só consegue com ele. Então, existem formas de trabalhar o Nemesis System. E quando assumimos o personagens, a gente sempre tem que imaginar que o jogador ele vai pensar assim: o que faz o personagem ir em frente? Por que ele tem que continuar a jornada? Então, esse é o incentivo que você sempre tem que dar nos jogos, né? Quando você envolve personagens. Então, o game ele não pode simplesmente existir sem um plano de fundo, sem um universo conciso. Volta ao jogo de pedrinhas, né? Então, o nome, a raça do jogador, você deve ter em mente o porquê, né? O pônei está atacando as pessoas, por que ele faria isso, não é mesmo? Então, a motivação do personagem deve ser identificada e intensificada para o jogador, para ele entender que ele é um policial antiterrorista tentando impedir terroristas implantar uma bomba em sua base. Quem já jogou Counter-Strike deve imaginar que mesmo o jogo que você iniciou a partida, terroristas contra contra-terroristas, já indica para você o que está acontecendo, sem você precisar criar nenhuma história para contar isso. Então, história, roleplay, é importante se pensar quando criar personagens e universos. Bom, aqui vem um tópico interessante: a explicação versus a imaginação, ou a explicação e imaginação. Jogos da Nintendo são muito interessantes por explorar isso ao máximo. Então, um game pode apresentar detalhes interessantes. Você já deve ter jogado jogos que você tem um tutorial inicial, que ele vai lá e te mostra onde é que você tem que ir, o que você tem que fazer. Então, um exemplo muito interessante sobre isso, explicação versus imaginação, a gente pode ver na apresentação de lendas do game, começa aquele jogo em uma era distante, não é isso? Só que nem tudo precisa ser contado e explicado ao jogador. Algumas coisas sim, por exemplo, algumas coisas sim, como por exemplo, um acontecimento em que o jogador não estava lá. Então isso precisa ser explicado. Ou precisa ser descoberto pelo jogador. Mas, em geral, você explica aquilo que não é óbvio. A imaginação é importante também. Quando, por exemplo, um jogo fala de um inimigo, né, que não tem imagem nem rosto, deixar o jogador ficar esperando encontrá-lo é muito interessante. Ou, por exemplo, como a série Resident Evil faz, deixando papéis para que você leia e entenda o que aconteceu e gerou aquela situação que você está ali com vários monstros e tudo mais. Você deve ter domínio no que é fantasioso e no que precisa ser mostrado e explicado, tá? O que é de conhecimento do jogador pode ser usado para si. Então o jogador vai se apropriando do seu universo. Um dos exemplos que eu vou mostrar agora é o jogo Mega Man, né? O jogo é muito interessante porque ele inicia e ele não fala com o jogador, por exemplo, como atirar, como pular, mas o cenário criado no início do game, ele é feito como um tutorial, mas sem você precisar explicar nada. Porque vai acontecendo uma série de eventos que te obriga a pular, agarrar na parede, atirar, e você acaba aprendendo a jogar jogando. Então isso aqui é uma maneira onde a explicação e a imaginação está balanceada de uma forma em que o jogador ele inicia o jogo jogando e termina o jogo jogando, porque o tempo inteiro ele tem oportunidades de estar usando suas habilidades e explorar o universo do jogo.